sobre o misto de emoções que ele estava vivendo. Porque se nós pegarmos todas as cartas de Paulo, nós vamos entender que quando Paulo está escrevendo cartas, é porque ele está impossibilitado de ir pessoalmente ao local para pregar o evangelho. Na ocasião, Paulo está preso. Nero prendeu Paulo, e agora Paulo sabe que daqui a pouco vai morrer. A morte de Paulo ele seria decapitado, e isso marcaria a vida dos nossos irmãos daquele tempo. E agora ele está mandando uma carta, ele está escrevendo uma carta para os irmãos de Éfeso. E nessa carta ele dizia: por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus, na terra, para que vocês entendam. E aí ele vai fazendo uma declaração aqui, e a oração de Paulo era para que vocês não deixem o primeiro amor, para que vocês não soltem da mão de Jesus, para que vocês não desistam. A oração dele era para que aquele povo ficasse forte e não desanimasse no meio da batalha. Paulo está preso, vai morrer, mas ele está mandando cartas às igrejas, e nessas cartas ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Como pode um homem preso, sabendo que vai morrer, pedindo à igreja para ficar alegre no Senhor? Isso aqui é um homem que sabia que viver para Cristo era vida, era uma vida de abundância, mas morrer era lucro. E Paulo estava entendendo: quando os meus olhos fecharem e o meu corpo descer a sepultura, eu vou entregar ao Senhor o melhor que eu pude dar para ele aqui na terra. A oração de Paulo era que aqueles homens, que aqueles discípulos, que aqueles seguidores de Jesus continuassem firmes até o último dia da sua vida. E agora aqui nós vamos encontrar um homem que está vivendo a margem da própria sorte, lançado sobre as ruas de Roma, e agora ele vai esmolar, porque ele perdeu a visão, ele perdeu o pai. O próprio Marcos vai dizer que Bartimeu, esse homem que estava ali mendigando, ele tinha um pai por nome de Timeu. E agora, se nós formos estudar quem era o pai desse homem, ele trabalhava, ele era um militar da guarda de Israel naquele tempo. E agora ele vai ser capturado pelos romanos e ele vai morrer. Os romanos capturam Bartimeu, ferem os olhos e o deixam cego. Agora Bartimeu não tem mais onde tirar o ganho, o sustento. Eles dão para ele uma capa e liberam Bartimeu para que ele esmolasse as ruas daquele tempo. Agora Bartimeu vai para as esquinas, Bartimeu vai para as ruas para viver ali a própria sorte. Ele dependia da bondade de quem subia, ele dependia da bondade de quem descia. Só que algo vai chamar a minha atenção aqui. Marcos vai dizer que Jesus, nesse dia, nessa ocasião, ele vai entrar na cidade de Jericó. Jesus entra ali e é um ato de despedida. Jesus entra em Jericó, despedido daquela cidade, em que ele realizou tantos milagres, tantas curas, porque logo em seguida vai ter entrada dele triunfal em Jerusalém. Ali ele vai sofrer, ali ele vai morrer, ali mesmo ele vai ressuscitar. Mas antes disso ele entra em Jericó, e algo lindo me chama a atenção aqui, porque agora Bartimeu vai estar num ponto estratégico da vitória. Bartimeu não está nem mais para lá e nem mais para cá. Bartimeu está sentado junto ao caminho aonde Jesus ia passar. Eu saí da minha casa para te dizer que toda vez que nós estivermos posicionados no lugar onde Jesus está, é inevitável continuarmos tendo a nossa vitória. Bartimeu está ali, assentado, e a Bíblia vai dizer que Jesus está saindo de Jericó. Ele está vindo ali juntamente com seus discípulos, e
Jesus está passando. Eu quero só ouvir um parêntese aqui. E eu quero retratar a importância de nós aqui nesse culto. Eu quero retratar a importância das nossas vidas fora desse templo. Nós somos influenciados ou nós somos influenciadores de Cristo? Bartimeu não estava vendo que era Jesus porque ele era cego, mas a multidão que lá vem atrás de Jesus, o texto não fala, mas eu consigo entender isso. E vem uma multidão atrás de Jesus, dando glória, dando aleluia, chamando ele pelo nome, glorificando o nome do Senhor. Porque se não fosse assim, como Bartimeu ia saber que Jesus estava passando? Irmãos, eu aprendo que o fogo e a glória são a resposta da presença de Jesus no ambiente. Bartimeu não estava vendo, mas ele estava sentindo que alguém poderoso, ele não viu que alguém importante, que alguém que podia resolver o problema dele estava passando por ali. Talvez num culto como esse, alguém entra aqui como Bartimeu cego. Não consegue ver a realidade das coisas. Não consegue ver o que está logo mais à sua frente. E essa pessoa está paralisada no mesmo lugar. Essa pessoa está quieta. Já pensou, irmãos, a gente aqui nesse culto, um monte de visitante que não conhece Jesus, e a gente calado, sem sentir nada, e a gente com a boca fechada, sem adorar. Essa pessoa que entra aqui sem Jesus vai sair sem Jesus, mas eu quero crer que aqui tem um povo que adora, que sente a presença dele, que apresenta ele para aqueles que não podem ver. Oh, aleluia! Alguém vai apresentar Jesus para Bartimeu. O texto fala que quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, ele se põe a clamar. Ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui, irmãos, não é apenas uma frase que o povo daquele tempo falava, não era uma frase comum, não era apenas uma frase comum. Quando Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu está querendo dizer: eu não quero que o Senhor abra os meus olhos, eu não quero que o Senhor me tire daqui, me dê visão e eu continue a beira no caminho do mesmo jeito. Não, eu quero, antes de enxergar, ser alcançado pela tua misericórdia. Lá no livro de Lamentações 3, 22 em diante, vai dizer que as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia dele se renova sobre nós todos os dias pela manhã. Jeremias termina dizendo assim: coloque a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Nós estamos em uma campanha, vocês estão em uma campanha voltada para clamor, voltada para oração. Eu não sei por que causa você tem clamado, eu não sei por que causa você tem dobrado o teu joelho, mas a palavra dele para alguém aqui nessa noite é: batei e abri-se-vos-á, buscai e me acharei, porque quando aquele que pede recebe, quando aquele que busca encontra, e quando aquele que bate se abre. Bartimeu vai começar a clamar. Primeiro, ele está no ponto estratégico. Segundo, ele vai aproveitar a oportunidade. Quantas oportunidades nós temos perdido, irmãos, da presença de Jesus no ambiente? Jesus não está somente aqui. Ele está na beira do fogão quando tu faz uma comida. Ele está no ônibus que tu pega. Ele está no carro de aplicativo que tu chama. Ele está em qualquer lugar. Glória a Deus, quando a mulher que estava à beira daquele poço, a mulher samaritana, a Eliseu é atraída pelo Senhor. Ela pergunta:
Ele poderia muito bem ter ficado tímido. Ele poderia muito bem ter ficado com medo. Ele poderia muito bem ter continuado na mesmice que ele estava. Mas ele vai reagir à passagem de Jesus ali. A pergunta do Senhor para mim e para você nessa noite é: você já reagiu aqui nessa noite? Porque Jesus está na casa, Jesus está aqui. Nós não estamos diante de um Deus que é morto. Nós não estamos diante de um Deus construído pelas mãos dos homens. Mas nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Ele é poderoso para mudar a tua história. Fale com Ele nessa noite. Bartimeu aproveita a oportunidade e ele se põe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer que muitos dos que ali estavam com o Senhor começaram a repreender aquele homem para que ele se calasse. Eu acho que alguém que está ali disse assim para Bartimeu: moço, você não está vendo, você não consegue ver, mas a gente não está mais entrando em Jericó, nós estamos saindo de Jericó. Em outras palavras, alguém podia dizer para Bartimeu: a sua oportunidade já. Alguém estava querendo fazer com que Bartimeu desistisse da vitória. E aí a pergunta dele para nós aqui nessa noite é: será que esse cenário não é parecido com o meu cenário? Quantos no meio da multidão têm tentado desvencilhar a tua fé? Tem tentado te apontar um problema sendo maior do que Deus? Não, o teu marido não. Para o teu marido não tem jeito, ele vai morrer dentro de um bar. A tua filha, não, para ela também não tem jeito. E isso, e aquilo outro, e você vai ficando abatido, e você vai ficando fraco, e você vai ficando paralítico, e você vai ficando cego. Mas a palavra dele para nós aqui nessa noite é: clame em alta voz e não te detenha, porque eu, Senhor, sou poderoso ainda para você milagre na tua vida. Alguém está mandando ele calar, mas Marcos vai dizer que quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Em outras traduções, os outros dois evangelistas vão dizer que ele clamava, mas Marcos vai dizer que ele gritava. Isso é lindo, irmãos, porque o grito que Bartimeu dá muda o percurso. A sua voz ela é alcançada pelo clamor da alma, porque agora Bartimeu não está clamando, glória a Deus, apenas com seus lábios, mas quando ele grita, é a alma dele chamando por socorro. Jesus está saindo de Jericó e o povo mandando ele parar de clamar. Eu não sei se você já chegou nesse estágio de sua vida em que as circunstâncias têm dito para você que não vale mais a pena orar. Não vale mais a pena orar por ele. Não vale mais a pena orar por isso. Não, Deus não vai agir. E não sabe qual que é o segredo da vitória na vida de um cristão? É ele ser perseverante. Não vou falar de novo, o livro é de Ana. O texto vai dizer que Ana perseverou em oração. Se Ana não persevera, ela não tinha gerado Samuel. Se Samuel não tivesse chegado, o reino de Israel teria sido destruído. A palavra de Deus para nós aqui nessa noite é: o segredo da vitória está em perseverar. Quando Bartimeu insiste em clamar, ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer no versículo 49 que Jesus, ele para. O que nos dá a entender que Jesus estava em movimento. Bartimeu está clamando e Jesus está em movimento. Mas o segundo clamor de Bartimeu, o texto vai dizer que Jesus para. Irmãos, enquanto Jesus para, vamos se abençoar. Quando Jesus para nos dar vitória, sai da frente potestade, sai da
vê Jesus mandando chamar. Sabe o que Jesus está falando para alguém aqui nessa noite? Que a voz do povo não é a voz de Deus. Aí fora o povo diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não. Se caiu na graça do povo vai dar certo. Aquela mesma mão que ovaciona, aquela mesma mão que aplaude, aquela mesma voz que projeta a pessoa lá em cima, porque a pessoa fala que a voz dela é a voz de Deus, é a mesma voz que vai tirar a pessoa lá de cima. Você sabia disso? Os mesmos que te projetam lá, só está esperando uma falha tua para te tirar de lá e te colocar de Jesus. Só que com Deus não funciona assim. O texto vai dizer que toda vez que você cair, se tu cair uma vez, Ele te levanta 7 vezes. O Espírito de Deus está na casa nessa noite. Não vou falar de novo. Há um Espírito de justiça aqui. Há um Espírito de força aqui. Há um Espírito de renovo aqui. E Ele vai renovar você para continuar orando, para continuar dançando, para continuar vencendo para a glória do nome dEle. Oh, eu não sei por que causa você tem clamado. Eu não sei por que causa você tem orado. Mas o Senhor está falando conosco. Continue clamando. Continue orando. Clame em alta voz e não detenha a tua voz. Jesus para. Por que é que Ele para, irmãos? Porque tinha alguém chamando por Ele. O céu, irmãos. Os céus é via de mão dupla. Olha para cá, eu aprendi isso, eu quero passar isso para você. O céu é via de mão dupla. Não dá para chegar nada aqui se antes não chegar lá. Para chegar a resposta aqui, tu precisa mandar a tua oração para lá. Para Jesus te ouvir, você tem que falar com Ele, sim ou não? Sim, irmãos. Deus da igreja é um Deus de relacionamento. Deus é Deus de relacionamento. Tu fala, Ele fala. Tu fala, Ele ouve. Ele fala, tu fala. Ele fala contigo aqui nessa noite. Clame a e não te detenha, diz o Senhor. Jesus só parou porque Bartimeu clamou por Ele. Jesus para e manda chamar Bartimeu. Então alguém vai perto dele e anima aquele homem. Olha para ele e diz: moço, tem de bom ânimo. Levanta-te, porque Ele te chama. Esse é o primeiro sinal, irmãos. Esse é o primeiro sinal de quando Deus vai te exaltar no meio da tempestade. Olha o que, Josi? Ele vai te levantar. Não vou falar de novo. Esse é o primeiro sinal de que a tempestade está passando. Ele te coloca de pé. De pé. Ele te coloca de pé. Levanta-te, porque Ele te chama. Tem de bom ânimo, moça. Tem de bom ânimo, moço. Tem de bom ânimo, pastor. Tem de bom ânimo, ciclo de oração. Tem de bom ânimo, mãe. Tem de bom ânimo, pai. Levanta-te, porque Jesus te chama nessa hora. Marcos vai dizer no 50 que Ele faz alguém, não? Levanta. Está no texto. Ele levanta. E quando Ele levanta, Ele lança de sobre si a sua capa. Lembra? Ele está usando uma capa. O governo deu para ele essa capa para ele esmolar, para que ninguém chegasse perto dele e o montasse e o impedisse de esmolar para sobreviver, para viver. Então o governo deu para ele uma capa. Mas se você pegar todo o histórico de Bartimeu, irmãos, você vai entender que aquela capa não era para ele. Ele não deveria estar usando aquela capa. Ele tinha posses, ele tinha uma família, ele tinha pai. Aquela capa simbolizava sobre a vida dele vergonha, humilhação.
Você reparou que Jesus não foi até Bartimeu para tirar a capa dele? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem coisas que estão sobre o seu ombro que não sou eu que vou tirar, é você que vai tirar. Bartimeu está usando uma capa. Jesus poderia ter ido até Bartimeu, arrancado aquela capa da humilhação, do desprezo, tocado nele, levantado ele. Não. O Senhor apenas dá uma palavra. O Senhor apenas libera uma palavra. Diga para ele que eu estou chamando ele. E todo mundo que entende que Jesus está o chamando, irmãos, é impossível ele continuar estagnado no mesmo lugar. O texto vai dizer que ele lança a sua capa de sobre si. Levanta e vai ter com Jesus. Que coisa linda. Ele tira aquela capa. Quando ele arranca aquele peso dos ombros, Jesus está limpando, aleluia, os ombros de alguém aqui nessa noite. Não vou falar não, porque a palavra não é minha, não é do pastor Demi, a palavra é de Deus. O Senhor está tirando peso de ombros aqui nessa noite. Jesus está te dando um fardo leve. Jesus está te dando um fardo leve aqui nessa noite. Ele vai te fazer sorrir de novo. Ele vai te fazer cantar de novo. Ele vai te fazer crer de novo. Ele vai te encontrar, Jesus. Ele está sem a capa agora. Está se sentindo mais livre, mais leve. Porque ele entendeu que quem está chamando ele é o dono de todas as coisas. Ele vai te encontrar, Senhor. Quando ele chega para Jesus, Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Irmão, Jesus não está vendo que ele é cego, sim ou não? Jesus via que o paralítico era paralítico, Jesus via que o mudo era mudo, Jesus via que o surdo era surdo, enfim, Jesus via tudo. Mas quando ele pergunta: tu queres ficar são? Tu queres ficar curado? O que queres que eu te faça? Sabe o que Jesus está falando? Eu vou reafirmar isso aqui. Primeiro, Deus é Deus de relacionamento. Ele gosta tanto de falar como ele gosta de ouvir. Segundo ponto, quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? É o Senhor deixando claro que ele só vai fazer alguma coisa na minha, na tua vida, se nós deixarmos. Entenda isso, Deus não vai trabalhar na minha, na tua vida, se nós não quisermos que Ele trabalhe. Você quer ficar? O que é que você quer, moço? Mestre, que eu torne a ver, ou que eu tenha visto. Jesus não faz aquele negócio pouco. Jesus só olha para ele e libera uma segunda palavra. A primeira foi: chama ele. A segunda foi: então veja. Vou ter que falar de novo. Deus está abrindo olhos aqui nessa noite. A palavra dele para alguém aqui nessa noite é: então veja. Veja o milagre da tua casa. Veja o milagre da tua família. Veja o milagre da tua saúde. Veja o meu agir sobre a tua vida. Jesus. Você quer ver? Então veja. Irmãos, a oração ainda é o meio mais rápido de nos levar até Cristo. Orar não é fácil. Eu não gosto de orar. Que é isso, Josi? Não. Eu oro porque eu preciso orar. A oração é difícil, irmãos. Orar é muito difícil. É uma guerra espiritual muito grande. Eu não oro porque gosto. Eu oro porque eu preciso orar. Eu me recordo que um dia eu me deitei. Eu estava trabalhando ainda nessa ocasião. E eu estava com a chave da loja. Eu sou formada em nutrição.
vai perder a hora. Hoje eu entendo, né, irmãos, que foi o inimigo da minha alma. O que eu fiz? Eu coloquei na balança as duas coisas. E naquele momento eu dei prioridade ao meu emprego. Tirei o alarme e fui dormir. Eu tinha que levantar às 5 da manhã e dormi. Eu acordei, irmãos, com um vento dominando todo o meu corpo. Cortina do quarto fechado. Cortina da sala fechada. Eu não sei te explicar de onde foi que aquele vento entrou. Eu só sei que eu acordei com aquele vento tomando todo o meu corpo. Quando eu boto a mão no celular, que eu olho a hora, 2h59 da manhã. Sem o celular despertar, o Espírito Santo me chamou para orar. O difícil é só começar, mas depois que começa, engata a marcha. E eu posso afirmar para vocês que foi o pior ano da minha vida. Eu não orei só aquele dia, eu orei outros dias, me levantei para a posse, porque eu entendi que o Senhor estava me chamando para orar, me impulsionando para orar, é porque eu precisava de um depósito mais forte. Sabe por que tem gente que está aqui ainda nessa noite? Tem pessoas que olham para você e não conseguem entender por que você ainda está de pé. É porque elas não viram as suas renúncias. É porque ela não viu as madrugadas que você orou. É porque ela não viu as suas subidas no monte. É porque ela não viu os teus segredos com Deus. Josi, isso resolve o que resolve. Que toda vez que tu passar por um período de luta, de aflição, você vai ter depósito com Deus no céu. E você resolve a de você. A oração ainda é o meio que nos leva ao encontro do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas a palavra dele para alguém aqui, eu comecei a obra e é eu que vou terminar a obra. Mas a palavra dele para alguém aqui nessa noite é: não temas. Ainda que muitos tenham dito para você que nada vai acontecer, a palavra final é minha, diz o Senhor. Não vai morrer, não vai acabar do jeito que está, porque o Deus da história de Bartimeu é o Deus que está presente aqui nessa noite. Você pode ficar de pé, eu não tenho mais tempo de pé, eu vou ser rápido. Posso terminar cantando, pastor? Eu gosto mais de louvar aqui de ministrar. Tudo está conectado aí, tá? Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, você pode adorar Ele nessa noite. Você pode adorar Ele nessa noite. Adore o nome dele nessa noite. Oh, obrigada, Jesus, porque a tua palavra é Jesus. Oh, Espírito Santo, glória. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Passa os céus e passa a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca houve, não haverá. Oh Deus, medo vem da condição pra querer minha fé roubar, dizendo: você já me contou demais, agora pode sonhar. Então fui ler os meus projetos, comecei a analisar, é distante da minha realidade, preciso avisar. Ouvir a voz de Deus bradar.
Altíssimos. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não precisa nada do modelo, mas eu sou fiel e vou realizar. Quem começou a obra é fiel pra terminar. No seu tempo e não chora, ele tudo cumprirá. Lança os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque nós se ele não há alguém a barreira. O homem se prometeu e depois se arrependeu. Glória a Deus, fiel a Deus. Diz que iria te ajudar e depois foi embora. Mas fiel a Deus, fiel a Deus. E não falta, e não falha, mas ele chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, mas ele vela por tua palavra. Já prepara o coração pra ver as completar. Ele não fazendo obra ainda na vida de alguém aqui. A obra é grande, é grande, é grande. A obra é grande, já começou. A glória da sua glória. Oh, Deus, recebe em vós. É glória, pra vencer, pra vencer. Recebe aí, Espírito Santo, toca nessa alma, toca nessa mente, toca nesse coração, Jesus. Pela alegria, pela alegria. Quem começou a obra é fiel, Deus é fiel. O seu tempo não chora, ele tudo cumprirá. Nossa, os céus e paz a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele a não houve, não haverá. Mas fiel que o meu Deus não deixa mais a glória. Porque mais fiel que o meu Deus nunca houve, nem jamais haverá. Deus é fiel, é o Deus da igreja, é o Deus da igreja. É o Deus que está presente aqui, te toma pela tua mão e te diz não temas. É o Deus que te toma pela tua mão e te diz vai valer a pena. Vai valer a pena aguentar um pouquinho mais, suportar um pouquinho mais. Com a mão você vai aplaudir e com a boca você vai dar glória. Dá glória no nome desse Deus. Aplauda ele, glorifica ele. Glória no nome desse Deus. Oh, Espírito Santo da verdade, aleluia. Glória a Deus, aleluia.